A gente inclui o Jamil Chad aqui nessa discussão. A gente estava acompanhando, então, o presidente americano Joe Biden fazendo anúncios que tem aí a ver com outros anúncios que a gente já ouviu nos últimos dias, né, Jamil, com relação à União Europeia, ao Reino Unido. E aí a pergunta que a gente quer fazer aqui é o que isso significa de fato para a Rússia, né? Isso é só retórica ou isso vai ter, de fato, alguma implicação nesse momento de tensão lá na região, na fronteira com a Ucrânia? Boa tarde para você. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Boa tarde, olha, amigo. sanções sempre são... Boa tarde, Fábio. São sempre muito complicadas, porque na maioria das vezes, se elas não forem construídas de uma forma muito equilibrada e muito inteligente, elas atingem a população e não atingem a elite do país que toma as decisões, de um lado. E de outro, se na economia mundial nós estamos tão interligados, o comprador sofre tanto quanto o vendedor. Então, você tem aí, obviamente, uma tentativa de criar um pacote de sanções coordenadas entre Estados Unidos, Reino Unido e Europa que possa fazer pressão. Qual é o antecedente em relação à Rússia? 2014. 2014, quando houve a anexação da Crimeia, também nessas províncias pró-russas, o conflito começou, e ali naquele momento as sanções que foram colocadas de nenhuma forma impediram os russos de manter justamente toda o seu plano, mas também de basicamente ignorar qualquer tipo de pressão ocidental. Eu fui para a Crimeia há uns anos e é muito interessante porque lá ela vive as sanções do Ocidente. Então você não pode usar, por exemplo, cartão de crédito, pelo menos os ocidentais, né, os que a gente conhece aí no Brasil. Cartão de crédito não tem como usar. Você também não tem como ter as lojas que a gente tem, as grandes marcas, vamos dizer assim, globais. E aí aquela rede de lanchonete chamada McDonald's, né, e etc, etc. E aí o que eles fizeram? Essas empresas tiveram que ir embora dali e deixaram as suas lojinhas, os seus locais basicamente abandonados. E vieram, obviamente, empresários russos, renomearam as lanchonetes e vida que segue. Então é muito difícil você conseguir, de fato, que essa sanção tenha um impacto. Agora, dito isso, hoje, pelo menos aqui na Europa, vamos ver aí o detalhamento dos americanos ainda, mas na Europa a opção foi por focar nos decisores, das pessoas que tomam decisões. E aí, no caso, os parlamentares russos vão ser alvos aí de sanções, o que significa que não vão poder viajar para a Europa e que, se eles tiverem conta em qualquer banco europeu, esses ativos vão ser bloqueados. Isso pode ter uma repercussão direta, porque nós, obviamente, como na Rússia, como no Brasil, em qualquer lugar do mundo, quando você mexe no bolso deles, de repente, eles tomam outras decisões. Agora, resta saber, eles estavam preparados para isso? Retiraram o dinheiro, eventualmente, de bancos ingleses, franceses, alemães, antes disso acontecer? Então, tudo isso aí, obviamente, precisa ser muito bem estudado para saber se isso é uma retórica, vamos reagir e vamos colocar sanções e que tem, de fato, impacto, ou se elas apenas servem para o consumo doméstico. A gente estava ouvindo o Ian Boechat algumas vezes, em algumas participações dele aqui na Band News FM, ele está lá na região, e ele sempre dizia que nas ruas o clima ali, parecia que ninguém estava sentindo esse clima de tensão que a gente está acompanhando no noticiário, né? Como se as pessoas que vivem na região não estivessem sentindo, mas talvez agora com essas sanções elas sintam na pele, né, Fábio? Por mais que estejam aí do lado ucraniano, né, mas muito próximas da Rússia, certamente essa tensão vai aumentar. Por mais que seja retórica, não é, Jamil? Porque as palavras reverberam também, não há dúvida, né? Certamente, Fábio. E você tem aí, obviamente, uma tentativa de fazer uma pressão para que, de alguma forma, a negociação diplomática possa acontecer. Cada um quer chegar à mesa de negociação forte. E, para fazer isso, alguns colocam seus peões para frente, avançam tropas, fazem algum gesto mais brusco, justamente para, no momento da negociação, poder exigir, poder barganhar de uma forma, de uma posição de força. Isso também explica muitas das movimentações desses últimos dias. Agora, não resta uma dúvida, sim, o conflito é uma ameaça,
a própria ONU, ontem, no Conselho de Segurança, na noite, já bastante tarde, disse que o risco de um conflito armado é real, e aí, obviamente, leva muita gente a temer. A OTAN também insistiu hoje que esse risco também é real, e claro, a questão é como cada um dos lados vai reagir. Insisto, pelo menos por enquanto, a reação dos europeus, americanos e britânicos é por meio de sanção. Eles não estão posicionando as suas tropas ou ameaçando sair ao apoio da Ucrânia e retirar as tropas russas. Por enquanto, não é isso que está acontecendo. O que estamos vendo é, de um lado, uma operação militar e, de outro, uma operação para tentar sufocar a economia russa.